Estamos vendo sobre a ética do reino, olhando para o sermão mais famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte. É um sermão que já foi pregado, vídeos, histórias, livros sobre isso. Para você ter noção, tem um livro muito famoso do pastor Mark Lloyd Jones, que são 900 páginas sobre o Sermão do Monte. Se um dia você puder, dedique a vida sua para ler esse livro, tá bom? E aí você lê uma página por dia, talvez você termine, mas pensa, é muita coisa a ser dita, é muita coisa. E nós não podemos perder a linha lógica que Jesus está construindo o seu pensamento. Lembra como ele inicia lá, Mateus 5, ele chama os discípulos à parte e ele começa a ensinar sobre o Sermão do Monte. Os primeiros ensinos são as bem-aventuranças. Vocês lembram quais são? Quais são? Manso, humilde. Jesus vai contando as bem-aventuranças e ela chega num ponto clímax, num ponto alto. Quem lembra qual é? Que quando o cristão, ele começa a ser misericordioso, começa a ser manso, ele começa a agir da maneira que Jesus vai instruindo, provavelmente, e quase certo, Jesus encerra dizendo, bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos. Esse é o clímax. Lembra que a gente falou sobre isso? Como o mundo vai perseguir alguém assim, tão bom? Porque assim é aqueles que seguem as bem-aventuranças. Mas isso que Jesus está mostrando, o reino do mundo e o reino de Deus. E o mundo nunca vai aceitar as pessoas do reino de Deus. Sempre vai ser um embate. E por isso a perseguição é provável que venha. E eu falei também, a perseguição não só é alguém te matar por perguntar, você é um cristão? Não. É uma perseguição que acontece nos pensamentos lógicos, perseguição contra a ideia que professamos como cristão. Isso acontece no Brasil ou não? Isso acontece com você ou não? Acontece. Logo depois, Jesus vai mostrar como ser sal e luz. Ou seja, vocês que estão sendo perseguidos, vocês devem influenciar esse mundo. Vocês devem estar inseridos nas áreas de influência da sociedade. Nós vimos isso como educação, economia, ciência, tecnologia. Deus quer que os cristãos estejam nessas áreas todas. Para quê? Para influenciar. Ser sal e ser luz. Influenciar, trazer os princípios do reino. Logo depois, Jesus vai dando advertências. Ele vai dando advertências de como o cristão deve se comportar. E ele fala sobre adultério, sobre divórcio. Agora, depois de sal e luz, Jesus começa a mostrar uma vivência diferente da vida cristã. E nós vamos olhar para o texto de hoje, mas deixa-me dar um pressuposto para você. A ideia de Jesus nesse texto é mostrar que o cristão, a igreja, ela age e vive de maneira diferente dos padrões mundanos. Ela age e vive de maneira diferente dos padrões mundanos. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai dizer o seguinte, que um dos problemas da nossa geração do século é a graça barata. E o que isso quer dizer? É que pode tudo. Você pode fazer tudo, porque afinal de contas, Deus é amor. Então você faz aquilo que te dá na telha, aquilo que chamamos de hedonismo, a busca pelo prazer, você pode fazer tudo, porque Deus não é amor. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que essa é a graça barata, porque não, o cristão não pode fazer tudo. Se você for olhar na Bíblia, sabe uma das palavras que tem lá? É não. É Deus falando assim, não faça isso. Não vá por esse caminho. Não faça isso. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero perguntar para você também, para você participar um pouquinho nesse início, o que mais te chamou a atenção até aqui? Eu relembrei um pouquinho para você refrescar a memória, mas o que mais te chamou a atenção no Sermão do Monte até aqui?
E agora vocês me ajudam falando, tá? O que é que mais te chamou a atenção? Pense em tudo. E aqui não é uma resposta teológica, tá? Porque a palavra ali. Não, o que mais te chamou a atenção é algo pessoal. Do que você viu do Sermão do Monte até agora. Nada? Tudo? As bem-aventuranças. Muito difíceis. Verdade. Uhum. Dona Esther falou que as bem-aventuranças. Uhum. Então, Dona Esther falou que é difícil cumprir as bem-aventuranças. Mas alguém discorda disso? Acho que não, né? É verdade, é difícil. Mas algo que te chamou a atenção? Sim. Uhum. Que a vida cristã ela é profunda, ela não está na superficialidade. Assim viviam os fariseus. Oravam várias vezes ao dia, e quando Jesus veio, falou para eles o quê? Vocês estão podres por dentro. Um sepulcro caiado, vocês estão podres, vocês não estão com a motivação, o coração correto. E é exatamente isso, Jesus olha para lá dentro, para as motivações, para o coração. Gente, é isso mesmo. E eu tenho uma pergunta, talvez a gente responda ela no final, mas pensa aí. Dentro de tudo que a gente viu, qual é o único versículo que é o versículo chave? Aquele versículo do Sermão do Monte, que ao ler ele você vai dizer, eu entendi. Eu sei o que Jesus está dizendo. Eu sei qual que é a ideia dentro de todo esse sermão de Jesus. Pensa sobre esse versículo, o versículo chave, aquele que responde tudo isso, e no final nós vamos ver isso. A resposta, aquele versículo que vai nos dar a base para todo o Sermão do Monte. Tá bom? O texto que vamos ver hoje, o propósito de Jesus, em suma, é extrair o verdadeiro significado da lei do Antigo Testamento. E ao invés de rebaixar o padrão da lei, ele demonstra como realmente é o ensino. Em suma, o que Jesus está fazendo é mostrar o que os judeus não entenderam. Lembra, Deus deu quantos mandamentos para os judeus? 10. Depois ele dá algumas leis civis. O judeu, ele vai lá e cria mais umas 600 leis. Então pensa assim, Jesus diz, olha, guardem o sábado. Falou isso para os judeus. E aí eles falaram, o que isso quer dizer? Para eles, se eles saíssem, cuspissem no chão, eles profanaram, porque eles regaram a terra e ali poderia brotar uma semente. Foi trabalho. Percebe? Eles pegaram a lei e começaram a criar várias regras. Várias e várias regras. E quando Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte, Jesus está falando para eles, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam o propósito da lei, vocês não entenderam o que eu quis fazer, vocês não entenderam nada. Por isso Jesus, ao falar do Sermão do Monte, ao ensinar sobre o Sermão do Monte, o propósito dele é demonstrar como o seu ensino realmente é. Porque o que Deus deu como lei é bom e tem um propósito específico. Paulo aos Gálatas vai dizer que a lei ela serve de aio, ou professor. Ela serve para te mostrar quem você é. Quem você é. Porque pensa, se você quebrar uma das leis, uma sequer, você já é alguém condenado. Eu pergunto, quem não quebrou? Então a lei ela não era para você se sentir orgulhoso ao cumprir. Qual que era o propósito? Para mostrar que você precisava de quem? De um Salvador. De alguém que iria cumprir. De alguém que iria obedecer, e a partir dele, o seu povo iria começar a ser transformado.
Abra aí comigo, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 33 até o verso de número 48. Mateus 5, 33 ao 48. Diz assim: Outrora ouviste o que foi dito aos antigos: Não jurem, mas cumpra os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma podeis jurar, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela cabeça, porque não podes tomar um cabelo sequer preto ou branco. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência do maligno. Ouviste o que foi dito também: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser lutar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer homem te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desida aquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que mal vos dizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se vocês amarem os que vocês vos amam, que galardão vocês terão? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que Deus abençoe sua palavra. O primeiro assunto dentro dessa ideia de Jesus é o juramento. Jesus, ele vai, em suma, falar para eles: olha, vocês não devem jurar mais, nem pelo céu, nem por Jerusalém, nem pela sua cabeça. Afinal, vocês não podem controlar quando surgirem os fios brancos. Alguns aqui eu estou vendo assim, e é verdade, não dá para controlar quando os fios brancos surgem, ou quando alguns caem também, tá? Não dá para controlar, irmão. E é isso que Jesus está dizendo: vocês de maneira alguma devem jurar. E qual que é o mandamento de Jesus? Vocês devem falar o quê? Sim, sim, e não, não. E deixa-me te explicar isso bem. Algumas pessoas levaram isso ao pé da letra. E alguns teólogos vão dizer que quando chamavam um adolescente cristão para ir lá na escola e fazer o juramento da bandeira, já ouviu falar sobre isso? Eles se negavam. Não, não, Jesus falou que era assim sim, de maneira nenhuma eu deveria jurar. Isso dava maior problema. Alguns relatam também de casos que as pessoas foram chamadas ao tribunal. E lá tem um momento que você tem que jurar que você vai falar a verdade. Eu vou dizer: não, não, não posso jurar. Porque Jesus falou que é sim, sim, não, não. E o que a gente precisa entender aqui é o contexto por trás disso. É o contexto por trás disso. Porque há uma pergunta importante se fazer quando estamos lendo o texto bíblico. Quem que escreveu esse livro? Quem escreveu? Mateus. Mateus lá, o cobrador de imposto. Mateus, ele escreve esse livro para um público específico. Ele escreve esse livro para os judeus. É por isso que você vai ver dentro dos evangelhos, o evangelho de Mateus é o que mais contém profecias do Antigo Testamento. E o propósito de Mateus ao escrever esse livro era alguns. O primeiro, mostrar que Jesus era o Messias. Por isso ele cita várias profecias e mostra Jesus cumprindo. Para quando o judeu lesse esse livro, dissesse: opa, aquilo que foi profetizado sobre ele, ele está cumprindo. Então ele é o Filho de Deus. Não só isso, mas há vários pensamentos judaicos. Por exemplo, se eu chegar para você, se alguém te pedir uma capa, dê a sua capa, você vai cumprir isso literalmente?
Primeiro, quem que anda com capa aqui? Só quando está chovendo alguns, né? Põe a capa. Ninguém. Porque esse linguajar não é comum para nós. Ninguém anda com capa. Ninguém aqui é um super-herói, né? Para colocar uma capa. Não. Andar uma milha. E eu vou explicar. E é bom entender isso, por quê? Porque esse é o contexto. E dentro do Sermão do Monte, lembra, qual que é o clímax dele? Das bem-aventuranças? O cenário de perseguição. E Jesus tem isso em mente. Então, quando vocês forem perseguidos, vocês vão agir dessa maneira. E aí ele começa a ensinar. E olha que interessante, o judeu, ele começava a jurar, e para o judeu tinha algumas coisas que eram mais sagradas do que a outra. Por exemplo, o templo era sagrado para o judeu, mas o altar do templo era muito mais sagrado. E há alguns relatos que o judeu ele falava assim, olha, hoje eu vou sair daqui e eu juro pelo templo. E a pessoa acreditava na palavra, só que ele não ia. E quando alguém ia questionar ele dizia, olha, eu jurei por algo que não é tão sagrado. Se eu tivesse jurado pelo altar, aí eu iria. Mas como eu jurei só pelo templo, aí eu não preciso ir. Ou seja, eles começaram a achar brechas para descumprir a sua palavra. E não só isso, está em várias coisas. A palavra do judeu ali não era de muita valentia. Não tinha muita confiança no que ele falava. Porque sempre ele ia dizer isso. Olha, tem uma coisa que é mais sagrada, então eu não jurei no nome disso, então eu posso fazer. E aí Jesus está vendo todo esse cenário. Pessoas falando assim, é interessante que até esse final de semana, em um jogo, um jogador atacante do Cuiabá, o rapaz faz a falta nele, e ele está injuriado, porque o juiz não viu, ele está discutindo, e ele olha para o jogador e diz assim, você não fez a falta? Ele diz, não, então jure diante de Deus. Ele fala isso na hora do momento do jogo. Jure diante de Deus, como se aquele jurasse e valesse de alguma coisa. Isso aconteceu agora, final de semana. Jesus está olhando porque os judeus faziam isso também. Pessoas juravam de maneira leviana, não cumpria a palavra. Então Jesus está dizendo aqui, olha, sabe de uma coisa? Para vocês o melhor caminho é sim, sim, não, não. É sim, sim e não, não. E é dentro desse contexto que Jesus vai falar isso. Vocês não precisam agora ficar jurando pelo céu, nem por Jerusalém, nem por vocês. Eu quero que a palavra de vocês seja sim e não. Eu quero que quando alguém perguntar uma coisa para vocês, vocês falem sim ou não. E por que Jesus está fazendo isso? E tem algumas aplicações sobre isso. Primeiro, quem que é o pai da mentira? O diabo. Então, quando alguém pergunta uma coisa para você e você mente, Jesus está tratando a mentira dos judeus aqui, a quem você está servindo? Ao diabo. Pensa nisso. Quando alguém pergunta alguma coisa para você e você mente, você está servindo ao diabo. Jesus está dizendo que os seus discípulos iriam agir de maneira diferente. Eles iriam sempre falar a verdade. Ainda que, lembra o cenário, perseguição, ainda que lhe custassem o quê? A vida. A palavra ia ser sim, sim, não, não. Jesus está tratando da reputação dos discípulos. Sim, sim e não, não. Olha o que o pastor Sinclair Ferguson vai dizer. Aquilo que se mascara em uma teologia boa é que a verdade, a falsidade, jurar pelas coisas que Jesus listou é uma mera aparência. Então, quando alguém diz assim, olha, eu juro pela Igreja Batista Itaipu, ou eu juro por mim, que cai um raio aqui agora se isso não for verdade. Cuidado, tá? O pastor vai dizer, isso é mera aparência. É simular seriedade, estando, na verdade, com um coração repleto de engano. Um coração completamente dobre. Jesus abomina a falsidade e a leviandade. E é isso que Jesus está tratando aqui. Quer ver uma coisa simples e prática? Quando alguém chega para você e diz assim, ora por mim. E se você diz, eu vou orar, o que é que aquela pessoa tem que entender? A palavra é o quê? Sim, sim e não, não. Vou te dizer o que eu faço. Quando alguém diz ora por mim, eu oro na hora. Ou quando eu saio. Por quê? Porque eu sei que depois eu vou esquecer.
Eu sou assim, talvez você lembre. Ou coloque um alarme. Mas é isso que Jesus está tratando, coisas pequenas, irmãos. Se vamos falar que vamos fazer, é para fazer. É para fazer. E não ficar usando de desculpas ou dizer, olha, não, que os judeus faziam, para não cumprir a palavra. Então, quando alguém pergunta alguma coisa para você, a ideia é que ela não pergunta a segunda vez. Você fez isso? Não. Tem certeza? Não foi você mesmo? Não, é para olhar para os cristãos. Você fez isso? Não. Então tá bom, eu acredito em você. Porque você é um discípulo de Jesus. Você é alguém que quando fala, eu sei que você tem temor em não mentir, porque mentir é servir ao diabo. E é isso que Jesus está tratando. Vocês não precisam mais jurar. É sim, sim e não, não. Esse é o primeiro ensino de Jesus dentro dessa ideia. E olha, é tratando coisas simples, mentiras, e que podem ser curtinhas, tá? Coisas pequenas. Jesus quer que os seus discípulos não façam isso. Ele não quer que façam isso. É como arrancar aquelas ervas daninhas, pequenas. Matosinho falou que tem um amigo que é advogado e no escritório algumas coisas que aconteciam, né? As pessoas que não cumpriam eram evangélicas. E isso se aplica exatamente a isso. Você está no seu trabalho, apareceu alguém e você tem que falar a verdade, ainda que lhe custe perder alguma coisa. É isso que Jesus está ensinando. Percam, mas sejam sinceros e falem a verdade. Nós vamos ver no final que isso redunda, e é bem óbvio que redunda em glória a Deus, em glória ao Senhor. E aí Jesus ele fala, não jurem, sim, sim, não, não. E agora ele começa a dar uma coisa mais prática e ele vai descendo mais profundo. O que Jesus fala a partir do 38, ele vai dizer, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou num linguajar mais comum, aqui se faz, aqui se paga. É praticamente a mesma coisa, tá? E aí Jesus diz, eu, porém, esse porém é importantíssimo, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Lembra o contexto. Qual que é o cenário? Perseguição. Jesus está instruindo os discípulos a agirem dentro de um cenário de perseguição, porque alguns levaram isso ao pé da letra também, e tem alguns cristãos que dizem assim, olha, então, o cristão ele não pode ser um policial, porque imagina, você chega na autoridade, um policial, e dá um tapa na face dele, aí ele vai dizer, bate aqui na outra, acontece isso? Mas lembra, Jesus está olhando para o cenário de quê? Perseguição. Quando vocês forem perseguidos e alguém os agredir, o que é que vocês vão fazer? Pegarem armas? Defender a igreja do Senhor? Não. Jesus está encorajando e mostrando para eles a agirem com graça. Sobre leis civis, como o cristão tem que se comportar, isso é outra coisa, tá? Mas é dentro desse cenário. E é interessante isso aqui, porque esse olho por olho e dente por dente, sabe quem falou isso para os judeus? Deus, Levítico. Deus dá leis e fala, olha, aquilo que se faz aqui, olho por olho, dente por dente. Mas olha o que o judeu começou a fazer, é interessante. Então, a ideia era assim, se um judeu vai lá e mata alguém, aquele judeu que matou, ele também iria morrer. E eles começaram a usar disso para vingança pessoal. Porque quando Deus dá isso, a ideia era, alguém foi lá e feriu o outro. Então esse vai para um júri, e eles vão julgar, os reis, os levitas, sacerdotes, eles vão julgar diante de Deus, para dar a sentença. Mas eles começaram a fazer o seu próprio julgamento. Então eles usavam isso aqui para vingança, para retaliação no outro. Eles falavam assim, olha, o irmão me feriu. Feriu muito? Não, mas eu vou ferir dobrado. Se jogou um tijolo em mim, eu vou jogar o quê? 2. Então, eles começaram a usar para vingança, mais uma vez. Eles não entenderam nada do que Deus ensinou para eles. E aí Jesus vem e diz assim, olha, sabe de uma coisa? Vocês ouviram que era olho por olho, dente por dente.
Mas eu digo para vocês, se alguém fizer mal a vocês, o que é que Jesus diz? Se alguém der um tapa na sua face, oferece-lhe a outra. Jesus agora está mostrando como o cristão tem que se comportar dentro da perseguição. Isso não é um cenário nosso, mas se você já ouviu a história, é uma história triste do Holocausto. Na época que os nazistas oprimiam os judeus, você vê que alguns relatos que eram cristãos, ao chegarem e invadirem a sua casa, eles não reagiam. Eles se entregavam. Os discípulos, lembra de Paulo? Paulo foi preso, esbofetado, quase morto. Eu pergunto, Paulo levantou uma espada? Não. Mas Paulo falava com aqueles que o prendiam, e em certo momento Paulo vai dizer que juntava brasas vivas em sua cabeça. Era como se eles se perguntassem assim: eu estou fazendo mal para você, Paulo, eu estou quase lhe matando e você está me amando, você está falando que tem um Deus que quer me salvar? Opa, tem alguma coisa diferente aí, Paulo, por que você age de maneira diferente? E Paulo vai dizer que era como se tivesse brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Imagina, irmãos, brasas na cabeça, aquilo ficava queimando. E é isso que Jesus está começando a ensinar. Quando vocês fizerem assim, eles vão ver isso. Jesus usou o argumento de dar a outra face, mas ele usa outro dentro desse contexto ainda, que é o verso 40. E ao que quiser lutar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E para o judeu, imagina, um lugar frio, e era praticamente igual Foz, tá? De dia, manhãzinha frio, aí chega perto de meio-dia, está os 30, no final da tarde os 40 graus, e à noite já esfria de novo. Talvez no dia aqui em Foz chove, no outro é frio, quente, enfim. O tempo aqui ninguém sabe qual que é, essa é a verdade. Era assim. Então o judeu andava com a capa, e quando chegava a noite e dava frio, o que é que ele fazia com a capa? Se cobria. Era algo importantíssimo para o judeu. Então imagina, algo que você tem de extrema importância para você. Talvez se você trabalha e precisa se locomover o seu carro, ou enfim, outra coisa. E Jesus está orientando eles a fazer o quê? Se alguém pedir, o que é que você vai fazer? Dá. Mas deixa eu explicar. Lembra do contexto, qual que é? Não é que agora alguém vai chegar na sua casa e dizer assim: ô Matosinho, você está vendendo os carros aí, me dá tudo aí, que eu quero para mim. E você vai dar tudo seu. Não é esse o contexto. O contexto é perseguição. Então, quando a igreja for perseguida, irmãos, e entrarem, e eu não sei se isso vai acontecer no Brasil, mas imagine o cenário: perseguição, não pode mais pregar o evangelho. Fechou todas as igrejas no Brasil. Sim. Todos os discípulos morreram, sofreram perseguição. E aí você se pergunta, por que os cristãos lá, nos países que são perseguidos, eles não pegam em arma e revidam? Por que eles não lutam contra a sua liberdade? Irmãos, olha o que Jesus está instruindo eles a fazer. Imagine, entraram na casa de um cristão, queremos pegar tudo, leve. Para mim isso não importa, o que importa é Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Por isso que nós não vemos, os cristãos pegaram em arma e agora estão combatendo, defendendo a sua fé. Não. Jesus está orientando eles a fazerem isso. Porque isso acontecia também na época do imperador Nero, que foi um dos piores. Eles entravam na casa dos judeus, os cristãos, e roubavam tudo. Esse imperador era tão ruim, que ele tinha um jardim assim em Roma, e ele colocava tochas humanas à noite de judeus para iluminar o seu jardim. Ele era muito ruim, mas nós não vemos relatos dos judeus, dos cristãos, combatendo ele, lutando contra ele, mas pelo contrário, um servindo ao outro, amando ao outro, cumprindo isso aqui que Jesus está dizendo. A perseguição chegou, se alguém pedir uma coisa, dê, pode dar, leve, meu irmão. E aí Jesus vai falar, 41, e se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pedir, não te desiste daquele que lhe pedir para que empreste. Os soldados romanos, para zombar dos judeus, mandavam eles andar quilômetros. E quando ele, para quê? Para depois voltar. Anda. E andava, chegava lá, agora pode voltar. Jesus está dizendo, anda. Aí chegava lá, não, vou andar mais um pouco. Jesus está mandando eles andarem literalmente contra a maré. Agirem de maneira diferente. Agirem de maneira diferente. E duas coisas. E uma pergunta para vocês, antes dessas duas coisas. O que Jesus retrata? Isso ficou fácil de responder, ao falar dar a outra face. Preste atenção. Estaria Jesus induzindo o cristão deliberadamente a escolher o caminho de maior sofrimento? Um caminho de dizer assim, eu quero sofrer. Não doeu não esse tapa, dá mais forte. É esse o real propósito? Qual que é o real propósito? O que é que Jesus está induzindo, orientando, ensinando para os cristãos? Pagar o mal com o bem. Lembra? Os cristãos, eles têm que lutar tem dois reinos. O reino do mundo e o reino de Deus. O reino do mundo perseguindo. Nós vamos agir da mesma maneira? Não, irmãos. Manso. A vingança é de Deus. Esse é o nosso coração. Sabe quando a gente escuta sobre aqueles perseguidores que matam os cristãos? É sofrido ver. E dói o nosso coração e machuca. Mas o nosso sentimento não tem que ser de raiva. Se eu tivesse lá, eu matava uns 3 pelo menos comigo. Depois eu morria em nome de Jesus. Não. Jesus está orientando a sermos mansos, humildes. Não é o caminho do sofrimento, mas é o caminho contrário do que o mundo faz. Preste atenção nessa frase. Jesus relembra os seus discípulos, e de modo figurativo, dar a outra face, a capa, andar uma milha, que permanecer nos seus próprios direitos, e buscar ter dignidade, reafirmando, não é uma resposta cristã ao insulto. Quando a igreja é perseguida, e ainda que tenhamos o direito de dizer assim, eu posso me defender, Jesus está dizendo que o caminho não é esse. O caminho não é esse. Qual que é o caminho? É que deixe que os insultos venham, diz Jesus. Vai vir a perseguição, dores, insultos, venham. E reaja de modo que vocês demonstrem que não sinta a necessidade de impor vinganças, pois a sua reputação e o cuidado seu está diante de Deus, como filho dele. Em suma, Jesus está dizendo, reaja com graça. Com graça. E eu falo para você, meu irmão, está sendo perseguido pelo seu pensamento cristão? Você sofre isso? Talvez você sofra. Qual que é a instrução de Jesus? Você vai atacar? Reaja com graça, com amor, com amor. Jesus está dizendo que o cristão realiza o inesperado, pois a graça faz com que ele ou ela ganhe pessoas por meio do amor, ao invés de vingança, com base no seu direito. É isso que Jesus está dizendo, o cristão age de maneira inesperada. Ele age diferente. Para quê? Para que com o seu amor, com a sua atitude, ele possa ganhar aquelas pessoas. Afinal, olha qual que é o próximo ensino de Jesus aí. Qual que é agora? O que é que ele fala agora? Falou dar a face, da capa, da milha, o que é que ele diz agora? Aí passa mais um pouquinho, o que é que ele vai dizer? O último pensamento. Amar os inimigos. Aí agora faz sentido. Opa! Jesus está dizendo que isso vai vir, os inimigos vão fazer tudo isso. Aí o que é que Jesus diz agora? Amem ele. Aí você diz, Jesus, espera aí. Agir com graça, tudo bem, eu não vou reagir, mas amar? Espera aí, Jesus. Aí agora
ficou mais pesado. Tá, eu posso, se ele vir me perseguir, se ele vir me agredir, eu posso ficar quieto. Mas amar, irmãos, envolve sentimento, decisão. Você diz, Jesus, é isso mesmo? E aí Jesus tem um argumento ainda. Ele não só fala assim, ame os seus inimigos. Mas ele vai dizer assim, que proveito tem? Qual o galardão de vocês se só amarem aqueles que vocês gostam? Aí você diz, irmão, agora, imagine você. Cenário de perseguição no Brasil, alguém dá um tapa no seu rosto, rouba tudo que é seu, e você tem que olhar para aquela pessoa e dizer, eu te amo. Eu amo tanto você não tem noção. Isso acontece? Irmãos, olha o que Jesus está pedindo aos seus discípulos. E deixa eu dizer, sabe por que ele está pedindo isso aos discípulos? E nós vamos ver isso no final, deixa para o final, vai ser melhor. Mas é difícil agora. Nós sabemos que isso não é fácil, porque como foi falado, isso envolve lidar com o coração profundo. E Jesus, ele encerra dizendo assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser perfeitos, igual o Pai de vocês. A palavra perfeito ali, no grego ali, é maduro, porque a verdade é que não temos como ser igual a Deus, de maneira nenhuma, hipótese nenhuma. A ideia é que vamos ter um nível de maturidade tão grande, que vamos cumprir aquilo de Gênesis, semelhança de Deus. Essa é a ideia. Então não ache que ao cumprir isso você diz, uau, eu sou perfeito igual a Deus. Não, você não vai ser nunca, tá? Mas você pode ter uma maturidade que você pode agir dessa maneira. A verdade disso aqui entra naquela pergunta que eu fiz no início. Qual que é o versículo-chave desse sermão? 17? 20? Quem dá mais? 17, 20. Manso de coração. 48. Amar nossos inimigos. 44. Tá quase todo. Qual que é o versículo? Tudo que está escrito aí. Tudo que está escrito é muito importante. Mas quando eu falo um versículo-chave, é aquele que resume uma ideia que talvez não está tão explícita. Mateus 5:20. Alguém lê em voz alta? 20, acertou. Ganhou um ponto, a Deise. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Alguém tem alguma outra versão? NVI? Leia aí. Eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora olha que interessante, por que isso resume? Pensa como que era a vida dos mestres da lei. Você tem noção de como que era? Aos 12 anos de idade, eles sabiam a Torá toda. E não era lendo não, tá? Memorizado. Imagina você chegar para uma criança de 12 anos e diz, me recita tal livro, porque não tinha uma divisão de versículos, e ele iria recitar o livro, me recita Levítico. Imagina. Me recita números, tem muito número lá. Imagina. Não só isso, mas eles eram fiéis na sua oração, oravam tantas vezes por dia e eram lá, ó. Faziam com as mãos levantadas nas praças para todo mundo ver. Jejuavam sempre também. Ofertas se faziam por aparecer, né, indo, colocando a sua oferta. Eles faziam muitas coisas. E quando alguém olhava para eles, dizia, esses aí são santos, perfeitos, intocáveis. O judeu, o zeloso lá,
Ele fazia isso. Jesus vem e diz: opa, eu estou vendo o coração de vocês. Eu estou vendo que vocês estão muito longe de tudo que o meu Pai ensinou. E por que isso resume? Olha o que está dizendo Mateus: se a sua justiça não exceder a deles, vocês não entrarão nunca no reino dos céus. Eu pergunto, quem aqui já fez mais coisa do que um fariseu? Quem aqui sabe o livro de facinho, tá? Sei lá, Êxodo de cor. Irmão, aí não sei se vai entrar no reino do céu, não. Imagina quando chegou lá, recita para mim aí, Matozinho, Êxodo. Aí já dá. Pã. Imagina, jejum, a vida. Então como que vai exceder a justiça? Como que é possível exceder a justiça? Como que é possível amar os inimigos? Como é possível? Somente Cristo fez isso, irmãos. Vamos orar pelos nossos inimigos, irmão Manuel. Tem certeza, tem razão. Sim. Certo. Irmãos, Cristo foi o único justo. E a justiça dele excedeu as dos fariseus. Porque a dele, ele fez isso com o coração entregue, pureza. Em nosso Senhor não havia uma mancha. Ele não pecou, irmãos. Isso implica dizer que ele não pensou pecaminoso. Ele não agiu de maneira pecaminosa. Ele não teve uma emoção sobre o pecado. Ele não quis nada. Imagina, Jesus foi santo. Por causa da justiça dele, é que podemos entrar no reino dos céus. Então não ache, por que isso resume? Porque ao ler o Sermão do Monte, talvez você saia dizendo: eu tenho muitas coisas para cumprir. E se eu não cumprir, estou fora. A verdade é que se a gente fosse depender de nós, estaríamos todos fora. Por isso que esse versículo resume, porque ele aponta para Cristo, aquele que cumpriu tudo isso e o Senhor aceitou. E por causa dele agora, acontece uma transformação no nosso coração por meio da graça, por meio do Espírito de Deus, que nos capacita a viver isso aqui. Como é possível amar os inimigos no momento dessa perseguição, no momento dessa angústia? Só olhando para Cristo. Porque pense comigo, tudo isso aqui quem viveu? Jesus. Diante de um julgamento falso, a sua palavra foi sim, sim, não, não. Não só isso, mas lembra o que eles fizeram com a roupa de Jesus. Tiraram, jogaram sorte. Ele não revidou quando pegaram sua túnica, me dá. Não, ele deixou. Quando esbofetaram nosso Senhor, ele não pegou um chicote e revidou. Ele deu a outra face. Ele deixou isso acontecer. Só que na cruz, ele não olhou para Deus e falou: Senhor, meu Pai, castiga esses. Como é que o nosso Senhor falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele fez o que ali? Amou seus inimigos. Percebe que o nosso Senhor cumpriu isso no momento da perseguição? Ele cumpriu tudo isso e é isso que ele está dizendo. Façam isso e vocês vão ser igual ao meu Pai que está no céu. Sejam maduros a viver dessa maneira. Então, irmãos, o nosso maior exemplo é Cristo. Se um dia você sofrer perseguição, como eu falei, não precisa só ser armas apontadas. No seu trabalho, na vida, reaja com graça. Com graça. Com graça. Por quê? Porque o nosso Senhor fez assim. O livro de Isaías vai dizer assim, que ele foi entregue como uma ovelha muda. Vocês lembram como a ovelha ela era amarrada. Ela não tinha direito de se defender. Assim foi o nosso Senhor também. Mas no momento, porque Jesus poderia dizer, irmãos, desce uma legião de anjos aqui e mata tudo aí. Ele era Deus. Mas ele amou seus inimigos. E eu encerro falando do qual eu e você estávamos inclusos.
Lembra que Paulo vai dizer que outrora, antes da nossa salvação, éramos o quê? Inimigos de Deus. Quando Jesus está naquela cruz, morrendo pelo meu e o seu pecado, Ele clama por nós, para que Deus perdoe seus inimigos, consumando a obra do Senhor, porque nós também éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou, sem nada em troca, mesmo ferindo o seu caráter com o nosso pecado, Ele nos amou. Então reaja com graça, E lembra como eu falei lá no início, Jesus está mostrando que a igreja tem que ser diferente, irmãos. É diferente a igreja. A igreja não vai ser como um padrão mundano diz, não, é diferente. E é uma frase do pastor John Stott, que diz assim: é trágico o fato que a igreja hoje tão frequentemente tem buscado ser diferente do mundo. E olha o pretexto que ela usa para isso, para atrair o mundo. Mas há ainda mais cerca desse comprometimento com justificativas. Trata-se de uma má vontade enraizada em nós, em não desejar que Jesus Cristo nos ensine os princípios do seu reino. Porque a verdade é que há um alto preço a pagar pela verdadeira vida cristã. Custa-nos tudo. Quando eu falo ser diferente do mundo, não é, eu vou fazer isso com a motivação errada. Eu sou mais santo que o mundo. Eles são um bando de pecadores mesmo. Não. Fazemos isso porque custa-nos tudo. E não só isso, mas a igreja é diferente do mundo, porque ela tem os princípios e o modelo da nossa classe que estamos vendo. A ética da igreja é do reino do Senhor. E essa ética é totalmente diferente do mundo. Por isso que o que vimos hoje é difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Eu fiquei pensando enquanto eu estudava. Deus, se alguém me dá um tapa, rouba tudo que é meu, o Senhor me pede para amar essa pessoa? Espera aí. Mas é isso. Custa-nos tudo. Não é fácil. Mas por meio de Cristo, sim, conseguimos. Temos alguns minutinhos. E eu queria perguntar se alguém quer complementar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa. Eu lembrei daquela vez que você falou para nós, conversar tanto nós para demonstrar Cristo. Uhum. Eu acho assim, tudo que você falou agora é isso, né? Uhum. É só olhando para Cristo. Sim. Nós não olhar para Ele, nós não vamos conseguir fazer nada certo? Uhum. Mas a Cristina está dizendo que dentro do contexto que a gente está inserido, isso se aplica. E é exatamente, lembra, o Sermão do Monte é uma linha lógica, não é coisas desconexas, não, tudo está conectado. Jesus está construindo, mostrando o caráter do seu discípulo. Mais alguém? Senão vamos orar encerrando. Aí vocês guardam as perguntas para o pastor Leonardo, tá? Ele vai estar aqui depois, em outro momento. Estou brincando. Mas meditem sobre esse texto, orem, e que eu e você possamos sair daqui desafiados a ter esse caráter transformado, a viver dessa maneira e dessa forma. E ame seus inimigos, irmãos. Ame eles. Vamos orar? Orar agradecendo ao Senhor e clamando para que Ele nos ajude. Porque só assim